espaço onde não existem verdades e não existem hierarquias pré-estabelecidas, é fundamental a condição da igualdade entre os participantes da esfera pública, é fundamental a condição da racionalidade, e essa racionalidade era entendida como algo que dependia da ilustração do indivíduo. Um indivíduo que não fosse educado, que não soubesse ler, não era entendido como alguém capaz de participar dessa esfera. Então, em princípio, todo homem é racional, mas nessa perspectiva, a racionalidade vinha acompanhada de uma formação que capacitava o homem para um certo exercício dessa racionalidade. Isso tudo vai levar a toda uma visão bastante autoritária sobre a razão que veio a ser criticada ao longo do século XX. Nesse momento, isso não está em questão. O que está em questão é a ideia de que esses homens iguais entre si discutem as coisas, não aceitam qualquer verdade pré-estabelecida e vão reivindicar um lugar para essa esfera pública que aos poucos deve substituir o poder monárquico, deve ser a base da qual emana a legitimação do poder político central. E isso, claro, é o princípio da República, né? Ou seja, essa esfera pública, com uma opinião pública letrada, ilustrada, é quem serve de base para legitimar as formas de poder, as instâncias de poder. Então, Habermas enxergou todos esses aspectos, os espaços de sociabilidade, a burguesia, a relação desses burgueses letrados convivendo entre si nos cafés e forjando a esfera pública, forjando a opinião pública, ele enxergou tudo isso como um modelo que se criou pela primeira vez no século XVIII na França e que depois foi se generalizando para outros lugares. Essa visão do Habermas tem sido criticada no sentido de historiadores, críticos literários que vão dizer, não, mas olha, isso na verdade já existia no século XVII. Na verdade, não eram só burgueses que participavam desses círculos, havia aristocratas que participavam desses círculos. Na verdade, não eram só homens que participavam disso, mulheres também participaram disso, porque a coisa aqui é masculina, eram homens que estariam na origem disso. Então, isso tudo vem sendo flexibilizado no sentido de se mostrar que esse espaço público é um conceito interessante para se pensar o nascimento de uma nova dinâmica a partir da qual emanariam as relações de poder, mas os contornos dessa esfera pública, tal como descritos pelo Habermas, isso vem sendo colocado em xeque por historiadores que aí vão aos documentos para ver quem eram essas pessoas de carne e osso. A premissa do Habermas continua sendo uma premissa muito útil para se pensar toda essa passagem de um mundo, digamos, do antigo regime para um mundo moderno, para um mundo da república, para um mundo dos princípios liberais, né? Um mundo regido pelo liberalismo. Voltando ao Habermas, desculpem, ao Xavier Guerrat. Quando Xavier Guerrat vai em busca da modernidade na América Latina, na América Espanhola, das independências, ele vai em busca desses elementos que configurariam a modernidade. Ele vai em busca dos jornais em circulação, vai em busca de uma burguesia que estivesse fazendo, às vezes, de se contrapor à velha ordem, vai em busca da circulação de ideias, também através dos espaços de sociabilidade. Onde é que esses homens se encontram? Em Caracas, em Bogotá, em Lima, em Buenos Aires, em Santiago do Chile. Onde é que essa gente se encontra para formar o espaço público e formar a opinião pública? E ao fazer isso, o Xavier Guerrat se apoia, portanto, nessa perspectiva de uma modernidade. Ao mesmo tempo, ele se apoia em toda uma contribuição teórica que vai entrando em cena, vocês conhecem isso bem, de uma nova história política que se preocupa com
o léxico, com o vocabulário político. Então, o que significa falar em cidadania? Autores como Pocock, autores como Skinner, são autores que foram ganhando força e que ajudaram a se produzir, nos últimos tempos, uma nova história política e uma nova história das ideias. Então, o Guerrat vai buscando esses sinais de modernidade, de liberalismo nessa transição, e o que ele constata, na verdade, e aí é que eu vou depois abrir um parênteses aqui, sair um pouquinho do Guerrat para falar do Chiaramonte, para falar de outros autores. E aí o que ele constata fundamentalmente é de que a modernidade estava sim no horizonte das sociedades hispano-americanas nesses processos de independência. Essa modernidade tem uma relação com a Revolução Francesa, tem uma relação com o iluminismo, as ideias ilustradas. Ao mesmo tempo, essa modernidade tem uma relação estreita com os acontecimentos em curso na Espanha e com as Cortes de Cádiz e com a Constituição de Cádiz. Então, existe aqui uma aproximação por parte da interpretação do Guerrat entre a história das independências hispano-americanas e os acontecimentos em curso na Espanha. As Cortes de Cádiz, para o Guerrat, ajudaram a trazer para os hispano-americanos e, sobretudo, para os deputados hispano-americanos que são eleitos para participar das cortes, essa reflexão toda sobre cidadania, república e todo esse vocabulário que sedimenta o liberalismo. E esse contato, portanto, é algo que vai colocando para os processos de independência na Hispano-América um entrelaçamento muito forte entre Revolução Francesa, os acontecimentos na Espanha, as Cortes de Cádiz e as questões específicas das sociedades hispano-americanas. De que forma, então, nesse cenário, que é um cenário extra-americano, que é um cenário que transborda as colônias e que vincula as colônias à Espanha e à França, o que é específico dessas sociedades aqui. E ele vai em busca, então, de todos esses sinais de modernidade que configurariam esses anos de guerras de independência. E ao buscar isso, resumindo aqui de uma forma muito simples para vocês, o Guerrat vai chegando à conclusão de que a modernidade estava no horizonte, mas de que as colônias vivem esse processo de emancipação política ainda muito informadas por referenciais da velha ordem. Ou seja, existe uma visão aqui de que os elementos de modernidade estão colocados, mas eles são vivos, eles são vividos, eles são decodificados de uma maneira que ainda não indicam uma transição rápida e plena para a modernidade. A perspectiva do Guerrat nesse livro é uma perspectiva mais conservadora, mostrando que a América Espanhola entra, ela faz parte, ela participa desse momento em que a modernidade está irrompendo na França, na Espanha, mas que ela faz isso de uma forma gradual, que os jornais não são tantos assim, que o número de letrados é um número pequeno e de que essa irrupção da modernidade na América Espanhola é ainda tímida, ou seja, isso está no horizonte, mas as independências não fazem prevalecer uma matriz moderna plenamente. Para vocês entenderem isso melhor, eu vou aqui fazer uma breve divagação e aí voltar para o Guerrat para a gente encerrar. Essa divagação é um certo percurso que eu vou resumir aqui também, historiográfico, que nos ajuda a entender por que o Guerrat está falando em uma transição em que o moderno ainda não se coloca plenamente, embora ele esteja sendo vivenciado, embora ele esteja entrando em cena. Existe um autor, que eu já mencionei aqui para vocês no curso, chamado John Lynch,
que escreveu muita coisa sobre a América Espanhola do século XIX e também sobre as guerras de independência. Nesse livro do John Lynch, As Revoluções Hispano-Americanas, que é um livro clássico dele, dos anos 70, um livro antigo, essa edição minha é uma edição mais recente, mas a primeira edição é antiga, o John Lynch vai discutir também o lugar das ideias ilustradas nos processos de emancipação na América Latina e vai buscar discutir em que momento a América Latina passou a lutar efetivamente pela sua emancipação. Quais as origens do desejo de ruptura com as metrópoles ibéricas na América Latina. E o John Lynch aqui, pensando sobre a Hispano-América, vai localizar essa origem ainda no século XVIII, durante as reformas borbônicas. Para ele, as reformas borbônicas, que nós mencionamos numa outra aula, foram um momento em que as elites criolhas se sentiram pressionadas, se sentiram alijadas pela coroa espanhola, e aí teria nascido um sentimento criolho, nativista, de oposição à Espanha. Fizeram parte desse momento de dar voz e dar forma a esse sentimento de antagonismo os jesuítas hispano-americanos que foram expulsos das colônias em meados do século XVIII e que foram viver no exílio. E que lá do exílio sentiam saudades da sua terra e que escreveram textos importantes sobre a sua terra e com esse tom de nostalgia. E esses textos de jesuítas no exílio teriam sido usados para dar corpo a esse sentimento nostálgico que foi ganhando um tom de um desejo de ruptura com a Espanha. Então, o John Lynch ele enxerga a origem do desejo de ruptura com a metrópole nesse momento de fins do século XVIII, durante as reformas borbônicas. O Xavier Guerrat, assim como o José Carlos Chiaramonte, vão considerar que, na verdade, esse desejo de ruptura foi um desejo que ganhou corpo a partir de 1808, que ganhou corpo a partir do momento em que os acontecimentos de Revolução Francesa, de invasão da Espanha por Napoleão Bonaparte, que esses acontecimentos deram concretude a uma separação, a uma experiência de autonomia, e em meio a essa separação e a essa experiência de autonomia, aquilo que era ainda muito vago foi efetivamente ganhando forma. E que nesse processo, para voltar àquela questão que eu tinha deixado em aberto, que nesse processo as ideias modernas, as ideias ilustradas foram ganhando corpo. Mas essas ideias ilustradas não teriam ganhado corpo na América Espanhola de uma forma imediata, porque o repertório aqui era outro. E o José Carlos Chiaramonte, nesse livro, vai dizer que houve uma ilustração ibero-americana, uma ilustração própria do mundo ibérico, da Península Ibérica e própria das penínsulas, das colônias ibéricas na América. Essa ilustração ibero-americana teria sido algo que deu um tom para a ilustração no mundo ibero-americano diferente desse radicalismo das ideias ilustradas francesas. Para citar aqui um exemplo a vocês, o que Chiaramonte acredita ter sido uma marca da ilustração ibero-americana, essa conciliação entre razão e religião. A conciliação entre ciência e fé, que em vários autores espanhóis de fins do século XVIII e também em autores hispano-americanos que discutiram o assunto, que estavam ligados às universidades na América Espanhola, por exemplo, na Guatemala, há um historiador chamado John Tate Lanning, que faz um estudo sobre o que era o pensamento ilustrado na Universidade da Guatemala nessa virada do século XVIII para o XIX.
Nessas universidades hispano-americanas, assim como na Espanha, nas universidades e em outros centros de produção de saber, a ciência, o conhecimento empírico, o conhecimento racional, investigado, demonstrado, empiricamente demonstrado, tudo aquilo que a gente associa à ciência moderna, foi penetrando e junto com esse conhecimento científico, também as concepções de mundo que retiravam a autoridade da instância divina e transferiam essa autoridade para o indivíduo, para o humano, tudo isso teria penetrado, sim, na Espanha e na Hispanoamérica em fins do século XVIII, princípios do século XIX. Entretanto, em nenhum momento essa penetração significou um completo abandono dos velhos referenciais. As novas ideias se articularam, se acomodaram às velhas ideias. E para o Chiaramonte, fé e razão procuraram se articular nas ideias ilustradas que se produziram no mundo hispano-americano da passagem do século XVIII para o século XIX. Eu não vou aqui agora me aprofundar, depois a gente pode voltar a isso com perguntas de vocês, etc. Mas o que é importante se pensar é que essa penetração de referenciais modernos de pensamento, de conhecimento, estavam já presentes, circulando, sendo assimiladas, sendo discutidas. Pensadores locais escreviam cartas para naturalistas europeus, para naturalistas espanhóis, procuravam se informar, se inspiravam nessas ideias para reelaborar certas questões, mas o tempo todo o referencial da fé, da religião, esteve ainda resguardado. E essa passagem que foi aos poucos dando maior proeminência às ideias ilustradas anticlericais, laicas, as ideias de conhecimento, as noções epistemológicas que valorizavam o empirismo em total detrimento do conhecimento revelado. O conhecimento revelado não teria nenhum lugar na construção de conhecimento pelos homens. Isso tudo foi entrando em cena lentamente a partir da experiência, a partir dos acontecimentos. E essa ideia da experiência e dos acontecimentos que vão, de fato, abrindo caminho para que as ideias liberais, ilustradas, científicas fizessem sentido aqui e fossem abraçadas efetivamente na América Espanhola, isso só se deu no curso dos acontecimentos e não como algo dado de antemão, não como algo já pré-estabelecido. E a partir daí, essa ideia de que esse repertório francês revolucionário não era algo que já estivesse entrando em cheio aqui e provocando revoluções, mas algo que circulava e, no entanto, circulava com matizes, circulava com nuances. Essa perspectiva que está no Guerrat, para eu voltar a ele agora, e que está no Chiaramonte com essa história de uma ilustração especificamente ibero-americana, uma perspectiva que depois ele abandonou, mas está nesse livro, tá? Depois ele próprio virou essa página e pensa uma outra coisa, mas está nessa obra dele aqui, que é uma obra importante para esse debate historiográfico. Essa perspectiva passa a privilegiar o momento de 1808, quando se formam as juntas de governo na Espanha, o momento de 1810, quando se formam boa parte das juntas de governo patrióticas na América Espanhola, ou seja, esse momento em que a Espanha, tal como existia antes como sede do Império, está em crise, está em aberto, e os homens precisam reagir a essa situação e vão procurar decodificá-las para pensar na sua aplicação nessa nova ordem que aos poucos vai ganhando
vai ganhando forma no horizonte. 1808, 1810, 1811, a Primeira República é proclamada lá na Venezuela, vocês se lembram. O Paraguai também afirma sua independência, vai se formar como Estado. As guerras vão avançando, Simão Bolívar vai conquistando terreno na Nova Granada, San Martín liberta o Chile, depois vai para o Peru. Ou seja, esse motor da causa da independência avança efetivamente a partir de 1810. E é nesse momento, então, que aquela ilustração ibero-americana, que aqueles referenciais da velha ordem vão abrir, vão realmente ser deixados em uma situação onde existe espaço para uma transformação mais acelerada. A partir da experiência e não como algo pré-definido, pré-estabelecido. E esse processo de abraçar o novo, de abraçar esse novo vocabulário, entra em uma marcha mais acelerada a partir desse momento, dos acontecimentos desencadeados em 1808, e mesmo assim, esse processo é um processo de transição que é lento, que é gradual. E o Guerra vai procurar capturar nessa obra essa transição para um ambiente político, intelectual e cultural moderno, mas de uma forma gradual. E vai fazer exercícios que ele faz nesse livro, mas ele faz também em trabalhos subsequentes que ele publicou no final dos anos 90 e início dos anos 2000, em que, por exemplo, ele toma o conceito de cidadania. O conceito de cidadania aparece para os hispano-americanos, o conceito de cidadania que é fundamental nesse repertório político-intelectual moderno. O conceito de cidadania aparece aqui, esses revolucionários falam em cidadania? Sim, falam. Quer dizer que o referencial moderno, do ponto de vista liberal político, foi vitorioso? E aí o trabalho que o Guerra faz, informado por esses autores que discutem a análise do discurso político, do ponto de vista teórico, como Pocock, como Skinner, esses autores que têm uma discussão sobre o vocabulário político que é de desestruturar esse vocabulário político e entender as significações que aquilo tem para os homens da época que dele se valem. Com essa perspectiva de uma teoria sobre o pensamento político, a história das ideias, a história da cultura, o Guerra vai, por exemplo, eu estou dando aqui um exemplo, dentre muitos possíveis, se perguntar sobre o que era cidadania para esses homens que estavam falando em república, falando em independência, nesse ambiente das cortes de Cádiz, nesse ambiente das juntas de governo na América Espanhola. E a conclusão a que ele chega é a de que o conceito de cidadania continuava sendo entendido, apesar dele estar sendo empregado naquele momento. Ele aparece, mas ele estava sendo significado ainda de uma forma mais leal a um conceito próprio do antigo regime, que era o conceito de vecindade. Vou usar em espanhol, porque em português esse conceito de vecino, que quer dizer vizinho, nos induz a uma outra compreensão. O conceito de vecindade é o conceito que define o lugar do sujeito na ordem do antigo regime. Quem é esse sujeito na ordem do antigo regime? É um sujeito que não é igual a todos os demais, ele faz parte de um corpo que tem prerrogativas e obrigações, que tem um lugar específico. Por exemplo, um corpo do clero regular. Aquele corpo do clero regular é um lugar que define a situação daqueles indivíduos que a ele pertence no conjunto do corpo social. E os corpos que convivem nesse grande corpo do império, da monarquia, são desiguais. O vecino se insere em um corpo específico. Ele é um camponês, ele é um padre, ele é um senhor feudal, ele é depois um nobre. Essa concretude de um vecino
que não é igual aos demais, que pertence a um corpo específico, que vive em um lugar específico, o lugar ao qual ele pertence é fundamental, discrepa do conceito de cidadania, que é um conceito baseado na abstração. Todos os cidadãos, independentemente do que eles façam, de onde eles vivem, são cidadãos que têm direitos iguais perante a lei.